Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, a todos que nos assistem. Estamos aqui para mais uma vez refletir um pouco sobre a palavra de Deus. Estamos estudando o livro 1 de Pedro, estamos hoje encerrando esse livro. Eu convido você para entrar comigo em espírito de oração, para que Deus nos dê discernimento e entendimento de toda a palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, elevamos, Senhor, o nosso pensamento a Ti, meu Deus, adentramos a sala do trono em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, para pedir que o Senhor dirija esse trabalho, nos dê clareza de expressão, abra o entendimento, meu Deus, de todos aqueles que ouvem agora a Tua palavra. Fica conosco, Senhor, abençoando a todos que nos ajudam a fazer esse programa, a todos que nos têm assistido, que o Senhor possa estar, Senhor, agindo de uma forma toda poderosa na nossa vida, meu Deus. É isso que eu te peço, Senhor, a Tua direção nesse momento. Amém. Bem, neste dia nós vamos estudar o agir do povo de Deus na tribulação. Nós já comentamos a respeito do propósito dessa carta de Pedro, e Pedro sabia então que os cristãos iam passar por muitas aflições. E essa carta já tem mesmo esse objetivo de preparar, de dar força, né, para todos os cristãos que estariam passando por grandes aflições, grandes tribulações. Eu quero ler do capítulo 1 de Pedro 3, de 14 a 17, para que a gente possa comentar um pouquinho a respeito disso. Ele diz assim: mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurado. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo que falam mal de vós como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Então veja que verdadeiramente os crentes foram e serão sempre perseguidos, até porque o mundo jaz na mão do maligno. Mas nós temos que estar consciente disso, né? Ter ciência disso. E como ele diz: antes santificai o Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É incrível, né? Como as pessoas, quando se convertem a Cristo, a razão do viver dela muda. Nós temos hoje um alvo, né? Nós temos um compromisso, um alvo. Nós temos que mirar Jesus e seguir em direção dele. Não temos outras alternativas, porque a nossa única esperança é Jesus. Nós não temos esperança nesse mundo, nós não esperamos nas pessoas, nós não esperamos no poder, nós não esperamos no dinheiro, mas nós esperamos única e exclusivamente em Deus. Essa é a razão da nossa esperança. E por isso, todo sofrimento, toda perseguição da qual nós estivermos sujeitos a passar, podemos passar por elas, se a gente conseguir se manter firmado em Jesus, sem jamais perder essa esperança. Então essa deve ser a postura do crente, né? Porque nós não devemos ter medo de sofrer por causa da justiça e da verdade, porque nós sabemos que nós herdaremos o reino dos céus, que o reino dos céus já nos pertence, já é nosso. Depois, nós vamos ver nos versículos 18 até o 22, que ele diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificação na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé,
enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 pessoas, 8 almas se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Então, nós temos hoje que, como sempre, todos os cristãos que estavam firmados na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos seguir então o exemplo de Cristo em seu sacrifício na cruz, porque Ele morreu por nós, Ele deu sua vida por nós. Então, pelos nossos pecados, e de livre e espontânea vontade, porque Ele quis nos salvar, né? Então nós devemos também querer o bem de todos, querer a salvação de todos. Nós não devemos nos alegrar com a perdição de ninguém, porque a vontade de Deus é que todos se salvem. Mas nós sabemos que não vai ser assim, né? Muito pelo contrário. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Como disse a palavra no tempo de Noé, Deus atentou para apenas apenas por 8 pessoas, ou seja, 4 casais, Noé e seus 3 filhos. Os demais todos pereceram com o dilúvio. E a palavra é muito clara que não será diferente agora, quando Jesus voltar. Poucos serão levados com eles, poucos serão salvos, porque as pessoas não dão crédito, é a falta de fé, é a falta de crer, as pessoas não conseguem crer. Mas nós sabemos também que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu não posso acreditar em algo que eu não conheço. Então, se eu começar a conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, se eu começar a ler a palavra de Deus, a escutar a palavra de Deus, ouvir os pregadores, com certeza a fé começa a se desenvolver em mim. Eu vou acreditar. Então, é um trabalho difícil, até porque o próprio inimigo de nossas almas age com todo tipo de interferência, né? Eu creio até que as pessoas que estão me assistindo hoje fazem parte desses poucos que serão chamados, que atentaram por uma mensagem na internet que falava a respeito do agir do povo de Deus na tribulação. Mas quantas pessoas passam horas e horas vendo vídeos engraçados, divertidos, até às vezes pornográficos, sei lá, que não acrescentem nada, que é até ruim ver, mas ele não atenta para a palavra de Deus, ele não quer ouvir, ele foge de ouvir a palavra de Deus. Então nós sabemos que se a gente for olhar para o mundo, a gente vai ver que a massa está morta, né, nos seus delitos, nos seus pecados. Mas poucos estão buscando a Jesus e estão sendo vivificados no Espírito, porque a carne ela é corruptível, tudo passa, tudo é vaidade. A palavra diz: atentai para as coisas que você não vê, porque as coisas que você vê são todas passageiras. Então tudo isso vai passar, essa carne vai desaparecer, mas o Espírito, a que ele está destinado? A segunda morte, a morte eterna, ou a ressurreição da vida, como Jesus ressuscitou? Então vamos atentar para isso. Se nós formos agora no capítulo 4 de 1 de Pedro, nos versículos de 1 e 3, diz assim: ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que nos tempos passados da vida fizemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatria. Em resumo, nós estávamos andando totalmente errado, nós estávamos no caminho errado.
Mas diante do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos consagrar a nossa vida a Ele, mudar o nosso modo de ser, mudar a direção que nós estávamos. Nós estávamos no caminho da morte, nós estávamos à beira do abismo, né? Como diz o salmista Davi, o Senhor me tirou de um charco de lama, é bem por aí. A gente estava afundando como que numa areia movediça, mas a mão do Senhor se voltou para nós e Ele nos tirou desse mundo hostil, desse mundo estranho, dessas coisas ruins. E hoje nós temos um outro propósito de vida, que é viver para Cristo e com Ele morar em regiões celestiais, ir para o céu, ter vida eterna, né? Do 7 ao 11 ele diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Mas sobretudo tendes ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados. Sendo hospitaleiros um para com os outros e sem murmurações. Se existe algo importante mesmo na nossa vida, é o nosso agir, a nossa prática como cristão. O verdadeiro cristão ama o seu próximo de todo o seu coração. O verdadeiro cristão é comprometido com o amor de Cristo para com os outros, né? Jesus disse: 2 mandamentos vos deixo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se eu não amar o meu irmão, se eu não for hospitaleiro, se eu não for amigo, se eu não for um ajudador, se eu não fizer o que eu posso para ajudar o meu irmão, para amar o meu irmão, eu não posso nem dizer que sou cristão, porque o verdadeiro cristão, ele deixa manifestar na sua prática, nos seus atos, o amor de Cristo. Amém? Versículo 12 diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisas estranhas vos acontecessem. O próprio Jesus disse que quando nós orássemos, na oração modelo, a gente pedisse que Ele nos livrasse da tentação. A tentação vem mesmo, e se a gente não tiver fortalecido em espírito, a gente não resiste à tentação. Mas nós sabemos que nós podemos, porque Jesus disse que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas nós temos que saber que ele está ao nosso derredor, ele está procurando uma oportunidade para agir. Então, as provações vêm, né? E o diabo vai nos tentar, mas nós não vamos fraquejar. Por que nós não vamos fraquejar? Porque nós sabemos a recompensa que nós temos em nos manter fortes e firmes, amém? E do versículo 13 ao 14 ele diz assim: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, ele sim, blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como que entremente em negócios alheios. Mas se padeça como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus. Nós não temos que ter vergonha nenhuma se estamos padecendo como cristão, mas nós devemos dar glória a Deus por tudo, né? E no 15, 19 ele diz assim: que nenhum de vós padeça, como eu acabei de ler, né? No 19 ele diz: portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe as suas almas, como de fiel Criador, fazendo o bem. Finalmente, no capítulo 5, ele exorta a igreja, faz as advertências, fala também no 8 e 9 acerca do diabo. Ele diz assim: sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa dragar, a qual resistis firmes na fé,
sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Irmãos, nós estamos encerrando. Vamos ficar firmes, sóbrios, orando e vigiando, resistindo o diabo, amando-nos uns aos outros, perdoando a todos os que nos ofendem e também pedindo perdão a todos aqueles que nós ofendemos. Fiquemos na presença de Deus, porque a volta de Jesus está muito próxima, amém? Eu aguardo você no próximo programa, quando estaremos estudando a segunda carta de Pedro. Deus os abençoe.